No terceiro ato do arco de Wano, quando o Luffy e os demais adentram em Onigashima, nós temos oficialmente o início da guerra contra os Yonkous, Big Mom e Kaido, com o objetivo de libertar o país de Wano da tirania dos piratas das feras e impedir o avanço do plano da aliança entre esses dois monstros dos mares. E a partir disso, nós temos um arco recheado de lutas épicas, como já era de se esperar. E foi pensando sobre isso que eu resolvi fazer esse vídeo para falar justamente de cada uma das principais lutas que ocorrem durante a invasão de Onigashima. Então, sem mais delongas, vamos dar início às análises das batalhas da Guerra de Wano. E eu vou tentar aqui seguir a mesma ordem que elas ocorrem durante a história, né? Começando aí pelos Bainhas Vermelhas contra Hokkaido, né? E essa pode não ser a mais bem coreografada das batalhas, né, digamos assim, mas sem dúvidas é uma das mais emocionantes, que tem dois principais objetivos, na minha opinião. O primeiro é dar uma prévia de toda a dimensão da força de Kaido, né? Como ele enfrenta todos os sete guardiões do país sem nem mesmo suar, é como se fosse um aquecimento para ele, né? E o personagem utiliza diversas variações de golpes e de técnicas, mesmo em sua forma dracônica simples, né? Ele não nem sequer se utiliza da forma híbrida da sua Akuma no Mi. Então é realmente uma prévia de todo o poder de um Yonko. E o segundo e principal objetivo era demonstrar como esse momento significava para todos os bainhas ali, né? Como enfrentar o homem responsável por tanto tormento e sofrimento em suas vidas e na do povo de Wano era algo muito significativo para eles. E você sente em cada golpe deles a dor carregada durante tanto tempo, né? E é por conta disso até que o nível de poder dos personagens ele se eleva muito aqui, né? Essa determinação o torna realmente personagens oponentes formidáveis, assim. Porque até então eles não causavam aquela sensação de força, de perigo, nem nada disso. Mas aqui nós realmente vemos do que eles são capazes e até mesmo aumenta o nosso respeito pelos personagens. É por isso que, mesmo não sendo a mais inspirada das batalhas, ela tem um lado emocional muito forte e que merece ser destacados. Em seguida, nós temos Jinbe versus Who's Who, né? De todos os Tobihopos ali, o Who's Who era o que mais gerou curiosidade, né? Eu lembro na época que, quando o personagem surgiu, criou-se diversas teorias para tentar desvendar o mistério daquela figura por trás da máscara que acabou sendo revelada como ninguém importante. E por conta disso, criou-se muita expectativa para ver o personagem em combate, que infelizmente não alcançou elas e teve um dos embates mais decepcionantes do arco. Isso se deve principalmente pelo fato de que as suas técnicas e seus poderes eles são meras repetições daquilo que já havíamos visto lá em Enies Lobby com os agentes da CP9, né? São as mesmas técnicas, então o seu nível de força ele parece destoado desse ponto em que estamos na história. É como se ele fosse um vilão de Enies Lobby aqui em Wano, sabe? Ele está muito abaixo do que poderia estar, ou deveria no caso. E sem contar o fato de que o Jinbe ele é muito mais forte do que ele, né? Então o combate ele carece de uma sensação de perigo mesmo. Mas pelo menos o que ajuda a amenizar esses defeitos são os diálogos e as informações reveladas aqui, né? Temos a primeira menção de Nika
e também descobrimos como o Shanks estava em posse, como ele obteve a Gomu Gomu no Mi lá no começo de One Piece. E qualquer nova informação sobre o Shanks é sempre bem-vinda, né? E outro detalhe que é interessante foi a abordagem da ignorância racista do personagem, né? Que para quem não pegou, ele insiste por diversas vezes em comentar sobre o passado turbulento dos tritões, né? Então ele comenta sobre isso como se ele tivesse algum direito e conhecimento daquilo, sabe? Ainda mais para um personagem do Jinbe, que responde a esses comentários ignorantes com um belo socão na sua fuça. E vocês conseguem pensar em exemplos disso da vida real? Sim, então, isso é política, sabe? Isso foi o principal foco do Oda nessa luta aqui, ou pelo menos o que mais me chamou a atenção. Em seguida nós temos o Franky contra Sasaki, mais um Tube Roupo, né? E aqui temos um embate mais divertido desse arco, que é justamente uma mistura louca de ciborgues contra dinossauros, no estilo bem Power Rangers, assim, sabe? Eu adoro quando o Oda ele inclui o seu humor nas batalhas, e aqui ele faz isso de maneira brilhante, né? Aliás, é curioso ver como o Frank ele acaba sempre pegando os vilões mais bizarros e cômicos, assim. E assim, cada um deles tinham técnicas e golpes que eram no mínimo inusitados, né? Principalmente o Sasaki, que usa aquele arco em volta do seu pescoço como hélice. Aquilo lá foi genial. Então é um embate que tem tudo aquilo que você poderia esperar de uma mistura louca de ciborgues e dinossauros. E se você não aprecia o caos disso, me desculpa, mas você está errado. E eu fiquei surpreso com a vitória do Frank, né, que consegue se sobrepor a um personagem que utiliza Haki, né, mesmo sem ele poder usar esses poderes. E eu espero que o Oda mantenha essa característica do personagem, com o seu Haki sendo as suas criações incríveis e quase indestrutíveis, né? Como o personagem ele consegue superar essa sua carência de Haki com as suas criações, com as suas construções. Eu acho que isso é muito interessante do personagem. A próxima batalha que nós vemos é a de Robin contra Black Maria. E a última e única vez que nós vemos a personagem lutando a sério foi lá no longínquo arco de Skypiea, e desde então ela vem sendo deixada de escanteio nesse quesito, né? O que é uma pena, porque a Robin é uma das minhas personagens favoritas e tem uma das frutas mais interessantes de One Piece, só que ela é muito difícil de ser trabalhada em uma batalha, né? E acredito que esse seja o principal motivo do Oda evitar colocar ela em lutas, em cenas de ação, né? Mas para todos aqueles que estavam ansiosos para vê-la novamente em combate, finalmente temos esse momento e quase faz valer a pena toda a espera, pois vemos toda a sua evolução e desenvolvimento das suas habilidades e também demonstra todo o seu aprendizado que ela conquistou ao lado dos revolucionários durante esses 2 anos. Mas apesar de ser uma boa e estranha batalha, né, o principal foco aqui é o desenvolvimento da personagem em si, é entender a sua relação, aprofundar a sua relação com os Chapéus de Palha e o quanto eles significam para ela. Isso já fica claro desde o começo, quando o Sanji ele pede para ser resgatado por ela, né? Que é uma cena muito bonita, que além de subverter aquele clichê do herói que salva a mocinha, ele exemplifica muito bem
a relação da Robin com os Chapéus de Palha, e trabalha muito bem tanto a Robin quanto o Sanji de maneira brilhante, né? É justamente isso que é desenvolvido aqui. Como a Robin ela encontrou pessoas que ela pode confiar e que confiam a sua vida nela, sabe? E aquilo para a personagem que nós entendemos por tudo que ela passou significa muito. E tem até uma cena que a Black Maria ela fica zoando o Sanji por ter sido resgatado dessa forma, né? Humilhante na visão dela. E a gente tem a sensação de que a Robin ia fazer algum tipo de discurso para explicar toda a sua relação com elas e o quanto aquilo era importante. Mas o Oda ele foge desse clichê de subestimar o entendimento do público, e ele só coloca a personagem dizendo que ela não precisa explicar. Tipo, eu não preciso explicar pra você a nossa relação, beleza? Eu sei o que isso significa pra mim, e se você não entende, o problema é seu. Então eu gostei bastante disso também. Isso sem contar com a nova transformação da Robin, né? Que simula o visual de um demônio, título pelo qual ela vem sendo chamada desde criança. E o fato dela abraçar esse visual demonstra como ela encontrou o seu lugar no mundo, e ela não se importa mais de ser taxada de demônio pelos outros, porque a única opinião que importa pra ela são as dos seus companheiros, e foda-se o resto do mundo, tá ligado? Então é uma transformação recheada de simbolismo pra personagem. Em seguida nós temos os Supernovas, né? A pior geração contra 2 Yonkous. E, mano, esse é um dos momentos mais épicos de todo One Piece e uma das melhores batalhas do arco de Wano, né? É a primeira vez que nós vemos 2 Yonkous lutando juntos, e o Oda ele faz jus às nossas expectativas, criando um dos combates mais originais do mangá, né? E é simplesmente fenomenal de assistir. Você vê a combinação que remete bastante a Thriller Back, quando os Chapéus de Palha se uniram para enfrentar o Wars, né? Só que em proporções muito maiores, claro. E apesar desses personagens não estarem tão acostumados uns com os outros como os Chapéus de Palha, eles conseguiram trabalhar surpreendentemente bem juntos. E é impressionante as diversas variações de técnicas, de combates, de combinações dos personagens, né? E como o Oda ele conseguiu dar destaque para cada um dos 7 personagens ali envolvidos, até mesmo o Killer, que sempre foi alguém deixado de lado, assim, ele teve os seus momentos de destaque, e isso merece ser mencionado, porque não é algo fácil de se fazer, né? Principalmente com tantos personagens incríveis e com habilidades totalmente diferentes, assim. Eu acho que é um combate muito original e dá gosto de assistir, sabe? E outro fator que contribui bastante para o nosso envolvimento é a constante tentativa deles de separar a Big Mom do Kaido, né? Porque realmente não teria como enfrentar 2 seres tão imensamente poderosos assim de uma vez. Então eles estão constantemente tentando separar esses dois, mas falhando diversas vezes, né? E acho que esse é o grande propósito dessa luta, é demonstrar mais uma vez o nível em que os Yonkous se encontram e o tamanho da barreira que eles vão precisar ultrapassar para conseguir vencer essa batalha, né? Então o Oda ele tenta criar aqui uma sensação de perigo mesmo, de como eles vão conseguir superar isso, e também de desespero, né?
Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. E se for para falar de destaque de personagens, eu acho que o Zoro ele ganha aqui, porque ele não só conseguiu causar uma cicatriz no Kaido, que é um feito e tanto, né, convenhamos, como também ele foi capaz de segurar o ataque combinado desses dois monstros, que é que é a Big Mom e o Kaido, sabe? Ainda que por alguns segundos, esses poucos segundos ali salvaram a vida de todos ali. Entende? Então foi foi um feito formidável do nosso querido espadachim. E claro, o Lau também ele conseguiu criar uma estratégia para tirar a Big Mom da jogada. E isso foi bem impressionante. Agora nós vamos para o embate dos comandantes Yonkos contra as asas do futuro rei dos piratas, começando pelo Sanji contra o Queen, né? Eu vi que muitos ficaram decepcionados com essa luta, por ela ter sido curta e fácil para o Sanji, né? Mas eu não tive essa sensação. Eu gostei da luta, principalmente pelo fato do Queen possuir todas as habilidades da família Vinsmoke, meio que forçando o Sanji a superar esse obstáculo da sua vida, né? Isso sem contar toda a bizarrice que o Queen representa, sabe? Ele é uma mistura de dinossauro com ciborgue, tem aquela cena engraçada dele como minhoca e destroçando os ossos do Sanji, que é muito bom. Tipo, o Queen é um personagem muito legal de se ver em batalha, né? Muito mais que o King, por exemplo, que apesar do seu visual foda, ele deixa a desejar nesse aspecto de combate, mas eu vou falar disso mais pra frente. Outra coisa interessante é a questão dos genes do Sanji, né? Do despertar desses super genes que a sua família possui e que cria um debate interessante, né? Um questionamento dentro do personagem sobre ele perder a sua humanidade, ser incapaz de sentir emoções e perder toda a sua personalidade, assim como aconteceu com os seus irmãos, né? Então isso eu achei interessante. Porém, o fato do despertar dos seus super genes acabarem criando do nada uma super resistência tira todo o mérito do personagem de conseguir se equiparar a esses monstros apenas com a sua determinação e força de vontade, né? Meio que tira esse mérito do personagem e tira o impacto das suas conquistas, da sua vitória, da sua super resistência e da sua super força, né? Isso é algo que me desagradou. E fora o que tira todo o impacto do sacrifício da mãe do Sanji, né? Que ela justamente morreu para tentar salvar o filho dessa condenação de falta de humanidade, né? Que acabou então caindo quase pro ralo, porque agora ele tem o super gene. Então também tira um pouco desse sacrifício que é tão importante pro background do personagem. Então, apesar dessas pequenas falhas aí, eu gostei da luta, tá? O saldo é positivo no final das contas pra mim. E o que mais me decepcionou foi o seguinte, o do King contra o Zoro versus o King, né? O Zoro, ele é um dos personagens mais hypados de One Piece e por conta disso sempre as suas lutas estão sempre em volta de grande expectativa. Então, por conta disso, já era aguardado o momento em que ele enfrentaria o braço direito do Kaido. E talvez por conta dessa grande expectativa eu tenha me decepcionado com a luta. Não que ela seja ruim, longe disso,
apenas não alcança todo o potencial que ela poderia ter tido, né? E é foda ver o Zoro despertando o seu haki do rei, a ver um pouco mais sobre o seu passado, a sua relação com o país Wano, tudo isso é incrível. Mas tem duas coisas aqui que me incomodam muito, que é o fato do seu corpo não sentir as consequências do efeito daquele remédio milagroso dos Minks passar, né? E a dor dobrada retornando para o seu corpo. Então, ele acaba não tendo consequências de ter segurado aqueles... de ter... Sabe, quando ele estava todo quebrado lá, depois de segurar os golpes dos imperadores, o seu corpo estava todo fodido, e a gente tinha a sensação de que essa dor iria voltar aos poucos, né, pro personagem. E isso poderia ter sido um obstáculo muito interessante para o Zoro superar, e também engrandeceria a sua vitória, além de justificar a conclusão rápida da luta, né? E criar uma sensação de urgência mesmo. Mas isso não acontece e é algo bastante decepcionante, né? Então acaba criando uma sensação de desperdício mesmo. Então eles não exploram as consequências desse remédio milagroso, que foi basicamente um deus ex machina ali. Então, que além de ter sido um artifício de roteiro muito pobre, ele não teve nenhuma consequência real daquilo que foi mencionado que teria, né? Então, mas o que mais me incomodou de fato foi a solução criada para derrotar o King, que é justamente o Oda ter colocado aquele ponto fraco bobo do King, dele, das suas chamas em suas costas estarem relacionadas com a sua resistência. Cara, eu achei isso totalmente desnecessário, porque quando eles mencionam a dureza da pele do King ser parecida com diamante, me remeteu diretamente a Alabasta, quando o Zoro derrotou o Mr. One, né? Que foi um marco muito importante para o personagem. Ele finalmente conseguiu superar a barreira de cortar aço. Então, aquela batalha foi muito significativa, pois ele evoluiu como espadachim, né? E depois que ele derrota o Das Bones, ainda questiona qual seria o próximo passo do personagem, cortar diamantes, sabe? Então, quando o Oda ele menciona a resistência de diamante do King, eu imediatamente lembrei disso. Então eu pensei comigo que esse seria o momento em que o Zoro, mais uma vez, iria superar uma barreira e ficar mais próximo de se tornar o maior espadachim do mundo, sabe? Então, e isso poderia ter sido relacionado com... poderia ter sido ligado com ele precisar dominar a Ema, sabe? Então ele poderia ter que aprender a dominar a sua espada, a Ema, lidar com a sua absorção de haki, né? Então, e para isso quando ele conseguisse fazer isso, ele finalmente iria superar a resistência de King e cortar diamante, né? Então o Oda ele poderia ter ligado essas duas coisas. Ele não precisava ter criado esse artifício de que quando ele não está com o fogo nas suas costas, ele era menos resistente, blá 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 blá. Não, eu queria ter visto realmente esse desenvolvimento dele como espadachim, da mesma forma que foi lá em Alabasta. Então, ele dominaria a espada Ema, ele dominaria o seu haki de armamento, aperfeiçoaria ele, e assim ele se tornaria um espadachim mais formidável ao cortar a pele dura do King, sabe? Acho que isso seria um plot muito mais interessante do que o que foi abordado aqui. Então, é isso. Apesar da luta ela foi apenas ok. Esse é o meu principal ponto. Ela poderia ter sido épica, mas
se contentou em ser apenas uma luta ok, mediana, sabe? E, cara, era um momento tão esperado de finalmente vermos o Zoro pós-time skip lutando a sério numa luta solo, né? Do personagem. Então, poderia ter sido muito mais do que foi, infelizmente, sabe? Mas, vida que segue, né? Agora vamos para o embate de Kaido contra... Ah, não, perdão. Ah, não, tá certo. Eu não sei se a ordem tá correta, mas eu acho que é primeiro o Kaido contra o Yamato e depois o Kid Law versus a Big Mom, né? Se eu não me engano é isso. Se não for, paciência. Mas vamos lá. Kaido versus Yamato. Como eu já disse em um outro vídeo, o Yamato ele foi um dos grandes destaques desse arco. E foi incrível vê-lo em combate, sabe? Ele é portador de uma fruta raríssima e muito poderosa. E a sua luta contra o Kaido, apesar de ser mais rápida do que as outras mencionadas aqui, ela é brutal e ela é muito emocionante, sabe? Onde vemos todo a dor psicológica que o Kaido infringiu no Yamato para ele sentir tanta raiva do seu pai a ponto de querer matá-lo, né? Você sente essa raiva em cada golpe do Yamato. São duas feras bestiais se enfrentando com garra e muita determinação para matarem um ao outro, sabe? E é por isso que ela tem uma brutalidade tão forte, tão presente nessa luta, principalmente por sabermos que são pai e filho se enfrentando ali, né? Então eu realmente acho essa luta bastante memorável e ela serve para estabelecer um nível em que o mais novo membro do Chapéus de Palha se encontra. E o próximo embate, o penúltimo desse grande arco, é o Kid Law versus a Big Mom, que é simplesmente, eu já comentei bastante sobre ele nas análises de capítulo, mas não custa resumir aqui, né? A começar pela dupla inesperada do Kid e Law, que é simplesmente a melhor dupla que eu já vi no mangá, assim. Eles são muito divertidos juntos, as interações entre eles é muito boa, eles parando a luta para discutir diversas vezes, para brigarem um com o outro, é muito engraçado, eu me diverti muito com eles. Só que eles também conseguem, surpreendentemente, trabalhar bem juntos, né? E acho que isso se deve principalmente ao Law, que já está acostumado a lidar com o tipo impulsivo do Kid. Então ele consegue criar estratégias que em volta dessa personalidade impulsiva, né? Então os dois eles acabam sendo um equilíbrio ali, com o Law sendo mais estratégico e o Kid mais impulsivo mesmo. E vale destacar também o desenvolvimento das habilidades do Kid, que até então era algo muito básico, né, da sua fruta. Então o Oda nunca trabalhou isso muito bem, mas aqui nós vemos todo o potencial que essa fruta pode ter e vemos os mais diversos poderes que ele consegue desenvolver e todos sendo trabalhados muito bem. Então isso é um dos pontos altos para mim, porque eu esperava ver mais do personagem em combate, já que ele vai ser um dos principais rivais do Luffy, né? Então eu gostei do desenvolvimento dele nessa luta. E sem contar, claro, o ponto alto da luta e um dos pontos altos desse arco, que são os despertares das frutas do Kid e do Law, que foi um momento bem inesperado, pelo menos para mim, que eu realmente não esperava ver eles desenvolvendo esse tipo de habilidade já agora, né? E foi incrível, a combinação dessas duas frutas foi muito bem utilizado aqui.
E eu achei incrível como o Oda ele criou diversas soluções criativas para lidar com a pele impenetrável da Big Mom. E falando nela, a personagem ela não tem nada novo apresentado aqui, né? Nada que nós já não tínhamos visto sobre ela. Então é basicamente aquilo, ela é um monstro com a pele indestrutível, ela tem aqueles poderes da Akuma no Mi das almas e fica mais ou menos por aí. Nada grandioso, exceto o fato de que ela consegue se curar, né, momentaneamente, mas com exceção disso, nada de novo. Mas, mesmo assim, foi um combate excelente, muito bem desenvolvido. Mas agora vamos para o grande destaque, para o momento que todos estávamos aguardando, né? O Luffy versus Kaido. A batalha mais épica de One Piece, que toma proporções nunca vistas antes, e aquela que se tornou a minha favorita. Foi realmente um prazer de acompanhar esse momento tão incrível. Poucas vezes eu me vi tão envolvido em uma luta de anime, sabe? E eu acho que o Oda ele estava realmente inspirado aqui, porque ele trabalha as mais diversas possibilidades criativas do poder do Luffy, né? E da sua fruta. Então, e o seu despertar, que foi algo de explodir cabeças, ele foi uma das paradas mais inovadoras de One Piece, sabe? Quando você acha que o Oda não tinha mais para onde ir com a fruta do Luffy, ele te surpreende de novo, criando um dos poderes e uma das habilidades mais originais já trabalhadas em qualquer obra, sério. Esse despertar, o Gear 5 do Luffy é uma parada assim surreal, é muito bom. E o Oda ele consegue demonstrar aqui toda a dificuldade que o Luffy tem para realmente superar o seu oponente, né? O Kaido ele é um monstro, cara. Ele derrota o Luffy repentinamente. São acho que umas 4 vezes que o Luffy perde para ele, nunca perdeu tantas vezes. E ele consegue criar essa sensação de perigo, de força e de desespero, né, que nós temos ao ver o Kaido em combate. Você realmente fica pensando como o Luffy vai superar isso, né? Mesmo com o seu despertar, ele é derrotado na primeira vez, sabe? Então, tipo, ele cria um embate muito longo, ele é muito bem trabalhado, assim. O Oda ele deu um foco tão grande nessa luta que eu nunca vi em One Piece. Ele nunca deu um foco tão grande em uma única batalha, sabe? Ela é bem longa, ela se alastra por vários e vários capítulos e cada um deles você fica empolgado e não quer que aquilo acabe nunca, sabe? É muito épico, é realmente formidável, é criativo, original, ele é muito dinâmico assim também. Ele cria uma sensação de perigo, de desespero muito bem, assim. Eu acho que fora a relação que é criada ali, quase como um treino pro Luffy, sabe? O Kaido por diversas vezes ele se encontra em uma situação de mentor do Luffy, de uma maneira bizarra, claro, porque ele quer explorar todo o potencial do personagem, né? E isso é outro fator que contribui bastante para o nosso envolvimento, é porque o Oda ele desenvolve tanto o Luffy quanto o próprio Kaido nesse combate, né? Ele tira um tempo ali para desenvolver esses personagens. Então, para mim é um dos combates é o melhor combate já feito em One Piece, sem dúvida nenhuma, assim. O Kaido ele é um oponente formidável, também com diversas técnicas e combinações de poderes. Ele é extremamente poderoso. O Luffy tendo que se superar de uma maneira nunca vista antes. Nós temos toda a relação, o seu despertar da Gomu Gomu no Mi, né? Então é fenomenal, cara. É um capítulo assim que vai se tornar,
que a gente vai falar daqui por anos e anos, sabe? Sem dúvida um dos momentos mais memoráveis de One Piece. E é isso, gente. É um pequeno resumo de todas as principais batalhas que aconteceram em Onigashima. Uma das guerras mais insanas de One Piece, né? E é um momento, apesar de nunca ser o grande foco de One Piece, né? As lutas, as cenas de ação, não tem como negar o nosso envolvimento com elas. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo, para analisar, tirar um tempo para analisar cada uma delas, sabe? E é algo que eu realmente gosto de fazer, sabe? É ver os detalhes nas lutas, o desenvolvimento dos personagens, as técnicas utilizadas, a criatividade ou a falta dela, né? Então, como o ano estava recheado desses momentos, eu resolvi aqui abordar cada uma delas. É isso, eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários qual é a sua luta favorita, qual você menos gostou, qual você esperava mais. Comente aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.